Eu tenho meditado sobre o que aconteceu conosco, o que está acontecendo conosco, e tenho tentado buscar um pouco a nossa história para a gente ter consciência que a nossa vida nunca foi fácil. Quando eu penso em Minas Gerais, eu penso na campanha de 82. Eu penso no seu Joaquim senador, penso na Sandra candidata a governadora, penso no sacrifício que eu e o Apolo, que não está mais no PT agora, fizemos para construir esse partido em todo o Vale do Jequitinhonha. A primeira vez que eu fui ao Vale para tentar fundar o PT, até o Frontone, que eu tive o prazer de ir em 1980, conhecer a Maria José, conhecer outros companheiros do PT, e depois eu tive o prazer de ir lá levar a Faculdade de Medicina para até o Frontone. Eu não esqueço nunca a caravana que nós fizemos aqui para a gente fazer um levantamento de todo o Vale, e depois apresentamos um projeto ao então ex-governador como desenvolver o Vale, já que tinha 1.275.000 hectares de terra distribuído para as grandes empresas de carvão e mineradora fazer carvão de eucalipto, e que eles não estavam fazendo nem carvão nem nada. Nós viemos visitar para apresentar um projeto de como utilizar melhor aquela floresta de eucalipto. Eu lembro de quantas vezes eu vim ao Vale do Aço, eu lembro de quantas vezes eu fui ao sul de Minas Gerais, e guardo as melhores recordações de Minas Gerais e das nossas dificuldades, das nossas brigas. Eu lembro quando o companheiro Virgílio disputou uma prévia com o João Batista Marinheira. Foi a primeira vez na vida que eu vi o que é prepotência, porque o Virgílio ganhou a prévia e o João tentava convencer eu e o Verford que o Virgílio não tinha competência para governar, que ele não podia participar, que ele não podia ser candidato, que tinha que ser ele que era o melhor. E o Virgílio teve uma bela de uma participação, na época disputou, acho que estava com medo da mega disputa, e quase que o Virgílio consegue ganhar aquelas eleições. Então, a minha lembrança daqui são as melhores possíveis, desde de então até a prefeitura do companheiro Patrus, depois Célio, depois Pimentel, depois o governo, depois a nossa presidência. E eu tenho meditado as dificuldades mais recentes do PT. Quando o PT nasceu, a gente tinha uma narrativa. Por que a gente criou o PT? Por que a gente queria ter candidato? Todo mundo está lembrado aqui, em Minas Gerais tinha um panfleto muito famoso que eu gostava, que era Nossa Vez e Nossa Voz. Sabe? Toda vez que eu vinha, tinha um panfleto distribuído aí, e a gente explicava por que os trabalhadores tinham que ter um partido político e por que tinha que ter candidato. Era uma coisa simples. A gente nunca tinha participado do processo de transformação desse país, e a gente resolveu criar um instrumento político e resolveu participar. E veja que nós disputamos as eleições de 82 para legalizar o PT, estava numa situação totalmente adversa. Hoje, criar um partido político é criar uma microempresa. Porque o cara junta um grupo de deputados, legaliza um partido político, o Bolsonaro está fazendo dele, sabe, pelos cartórios. Nós não, nós tivemos que legalizar o partido, pelo menos em 20 estados da federação, em cada estado, pelo menos que 15 ou 20% dos municípios, filiar gente, depois ter no mínimo 3% dos votos para a gente se legalizar. Era um trabalho filho da mãe, porque todo domingo a gente ia para a rua. Eu lembro que o sindicato tinha um fusquinha e uma corneta, e todo domingo à tarde, depois do almoço, ia para o bairro. Olha, companheiros e companheiras, eu sou o Lula, eu sou o presidente do sindicato dos metalúrgicos, eu estou criando um partido político, os trabalhadores precisam se organizar, e ia lá, uma pessoa se filiava, outra se filiava, e foi assim no Brasil inteiro. Quem não tem história para contar da criação do nosso partido?
Acontece que nós já estamos com 40 anos. Né? Com 40 anos a gente já errou muito. Imagina uma pessoa de 40 anos, quantos tombos já tomou? Mas também quantas vezes já levantou. E muitas vezes levantou mais forte. E o PT, depois que chegou ao governo, o PT tem tomado tanta porrada que somente um partido, criado com o DNA que o PT foi criado, sobrevive. Porque todos mudam de nome, todos os políticos trocam de partido e nós continuamos dentro do PT. É verdade que tem pessoas que tiveram altos cargos nos nossos governos, que foram pessoas que tiveram posições importantes. Quando a porca entortou o rabo, a gente procurava, essas pessoas não estavam mais. Quem ficou no PT é o militante do PT. E é a partir de quem gosta da gente que a gente começa a conversar para procurar outros que a gente quer gostar e procurar outros para gostar da gente. É assim que começa a nossa história. E vocês sabem que toda vez, na história política brasileira e na história política mundial, quando você quer destruir alguém, a primeira coisa que você faz não é debater, não é discutir a verdade, não é discutir ideia, discutir programa, é tentar destruir moralmente as pessoas, é tentar destruir eticamente as pessoas, é tentar criar tudo que é negativo contra a pessoa. E o PT foi vítima da maior atrocidade já feita contra o partido político. Nem o Partido Comunista Brasileiro, nos bons tempos, nos anos 50, recebeu a tentativa de destruição que o PT recebeu. Eu vou relembrar vocês de uma coisa importante. Em 2002, logo que o PT ganhou as eleições, um grande político brasileiro, grande porque era senador da República, um cidadão de extrema direita, disse: é preciso acabar com a raça do PT. É preciso acabar com essa raça do PT. Isso em 2002. Em 2005, eles inventaram a história do mensalão contra nós. E todo mundo sabe o quanto o PT apanhou. E todo mundo sabe quantas vezes nós somos pessoalmente covardes. Porque embora a gente passe criticando a chamada mídia burguesa o tempo inteiro, quando ela fala mal de um companheiro nosso, a gente acredita. Quando na verdade companheiro que é companheiro, na hora que um companheiro nosso é acusado, na dúvida, esse companheiro nosso é inocente até prova de contrário. Veja, na história do mensalão, eles passaram a montar um esquema de destruir o PT. Até hoje, eles não encontraram um deputado que vendeu o voto. Não encontraram um deputado que comprou o voto. Quando eles não tinham nenhuma prova, eles inventaram a tese da lei do domínio do fato. Ou seja, a lei do domínio do fato, que é uma coisa gerada na Alemanha para tentar descobrir, sabe, quem era que mandava matar os caras que tentavam pular o muro de Berlim para fugir da Alemanha Oriental, sabe? Eles passaram a culpar logo de cara o general. Quem mandou foi o general. No caso do mensalão, eles concluíram que tinha que pegar alguém. E tinha que pegar o chefe. E quem era o chefe era o Zé Dirceu. Então nós temos que dizer, sabe, que ele vai ser condenado pela lei do domínio do fato. Não precisa prova. Precisa a destruição. A destruição moral. A destruição no jornal todo santo dia, no rádio todo santo dia, na televisão todo santo dia, na revista todo santo dia. Não tinha um dia que a gente não acordasse, que não tivesse os deputados do PT assustados, os militantes do PT assustados com a destruição. Isso foi muito fundo. Outra pessoa.
vezes, não tinha mais coragem de ir num restaurante. Não tinha mais coragem de participar de uma reunião, de um casamento, de um aniversário, porque o massacre era demolidor. Eles tinham descoberto que para destruir um partido político como o PT e para tentar ganhar as eleições do PT, eles não precisavam mais de regime militar. Era uma coisa que tinha ficado muito desgastada a nível mundial, então era preciso encontrar um meio mais sofisticado. E vieram atrás das falsas acusações. E vieram atrás do Poder Judiciário para transformar em realidade o sonho deles, que hoje nós tão bem conhecemos, chamado por lawfare. Uma denúncia feita pelo meu companheiro Zanin e pela mulher dele, a Vanessa, advogada, que levantaram a tese do lawfare. E eles não pararam por aí. Eu gostaria que alguém, ou você do PT, recuperasse o voto do Lewandowski, no caso, sabe, do Mensalão, para vocês saberem concretamente o que aconteceu. Olha, se alguém do PT cometeu algum erro, errou. Se o companheiro Zé Dirceu errou, se o companheiro Deluba errou, se o Lula errou, se o Virgílio errou, sabe, todos nós que erramos estamos subordinados a uma legislação que nós criamos. Nós temos que pagar pelo preço dos nossos erros. O que nós não podemos aceitar é que os nossos companheiros sejam condenados num julgamento falso, inventado, crucificado pela mídia. E sem provar. Porque no caso do Mensalão eu lembro que a grande denúncia que tinha pegado dele era o maior roubo de corrupção da história do país, porque tinha sido pego o dinheiro da Visanet. Primeiro, a Visanet não era pública, era privada. Segundo, o Lewandowski provou no voto dele que o dinheiro da Visanet, que ele disse que foi para o Zé Dirceu, não sei para quem, para o João Paulo, foi pago em publicidade para a Globo, para o SBT, para a Record e para a Bandeirantes. Está no voto do Lewandowski. Mas a imprensa não divulgou. Como o Glenn agora. Faz 6 meses que o Glenn está denunciando que o processo que o Moro levantou, que o Dallagnol levantou contra mim é mentiroso. Faz 6 meses que o Glenn está reafirmando uma coisa que já está na defesa feita por mim em todos os processos e todos os depoimentos. No primeiro processo meu, eu tenho 83 testemunhas de defesa e não tem nenhuma de acusação. E qual foi a tese? Foi 2 horas de denúncia na televisão, foi 2 horas mostrando o PowerPoint, criou a ideia do quadrilhão e depois disse simplesmente o seguinte: não me peçam provas, eu só tenho convicção. Num país sério, um procurador que fizesse 2 horas de denúncia e depois dissesse que não tem prova, só tem convicção, ele deveria ser exonerado no mesmo dia, apenas ter sido preso nesse país, porque ele quer ser preso. Agora, pasmem, a Justiça de Brasília, 15 dias atrás, decidiu anular o processo do quadrilhão. Então não tem envolvimento da Dilma, não tem envolvimento meu, não tem envolvimento de ninguém no quadrilhão. Olha, se não tem ninguém no quadrilhão, por que continuou o processo? Por que nós estamos pedindo para anular o processo? Pura e simplesmente porque nós queremos provar que houve uma mentira, uma farsa montada pelo Moro, pelo Dallagnol, com objetivo eminentemente político de cumprir, sabe, eu diria, interesses dos Estados Unidos da América do Norte, aqui nesse país, a partir da destruição da nossa Petrobras. E isso vai levar tempo, Virgílio. O que nós estamos percebendo é que o PT já foi mais corajoso. Eu vou votar nessa questão da denúncia, mas eu vou votar é que o PT já foi mais corajoso. Quando a gente sonhava mais, quando a gente era menos ambicioso do ponto de vista dos interesses pessoais, do cargo, do mandato, do salário, eu lembro que eu fui lançado candidato
a presidente da República em 1989. Lá em Brasília, quem está lembrado, eu fui lançado até pelo companheiro Eduardo Jorge. Eu achei que era brincadeira, né? Eu achei que era brincadeira. Porra, eu, candidato, tinha lá contra mim Aureliano Chaves, governador de Minas Gerais, vice-presidente, o cara que tinha desafiado Figueiredo contra os entes da viagem do Figueiredo. Tinha lá Ulisses Guimarães, senhor constituinte, sabe, já trabalhava como futuro presidente da República. Brizola, que foi presidente o tempo inteiro que esteve no exílio e voltou para ser presidente da República. Mário Covas, Maluf, Collor, Afif Domingos. E o que estava fazendo um metalúrgico semi-analfabeto querendo ser presidente da República? Era muita petulância, era muita arrogância. Ele te falava, o que esse imbecil quer fazer? Esse cara quer concorrer? Esse cara nem aprendeu a bater palma pra gente ainda, já quer ser candidato. Pois bem, nós definimos ir para o segundo turno naquela eleição. Quando eu, se fosse o João Paulo de Recife, nós demarcamos o campo de classe. Eu não esqueço nunca, junho ou julho de 2089, eu ia visitar Balbina, que era uma visita ao monumento à insanidade, aquela hidrelétrica. E eu fui visitar Balbina. Quando eu chego de Manaus, eu desço do avião para pegar o helicóptero que a Eletronorte tinha concedido para nós. O meu assessor, o Ricardo Couto, comprou um monte de jornal, que ele comprava um monte de folha de Estadão, Globo, era um monte de pacotão assim. Ele abriu a primeira página do Estadão: Lula cai de 3 para 2,75. Aí ele deu uma esculhambada nele, porque, porra, você está trabalhando com adversário, como é que ele mostrar uma porra de uma pesquisa, né? Eu tinha feito um convite no Piauí, que eu acho que o Hélio nunca tinha visto igual. Eu saí do Piauí, eu fui para Belém fazer um convite, tinha tanta gente em Belém que precisava chamar o bombeiro para ficar jogando água, para poder refrescar. E eu chego lá, o cara fala que eu caí, porra. E aí aconteceu um fenômeno. Depois de andar 300 quilômetros, depois de chegar em Balbina, aconteceu uma coisa que virou a minha vida. Tinha por volta de uns 100 índios na beira do lago e umas 40 crianças com a bandeirinha vermelha do PT. E eu falava comigo, não é possível que um candidato que chega na distância que eu cheguei e tem umas crianças com a bandeirinha do PT balançando, não pode ser só 2,75. É que eu voltei para São Paulo e defini o seguinte: qual é o público que eu quero atingir? Não adianta ficar falando para quem não gosta de mim o tempo inteiro. Não adianta ficar tentando falar para os ricos que jamais votaram em mim. Não adianta falar para aquelas pessoas de classe média alta que passam pela gente e viram o pescoço. Não, você tem que falar para quem quer ouvir. Naquele tempo eu decidi falar para o chamado povo trabalhador organizado. Falar para o conjunto dos trabalhadores, que naquele tempo era muito forte. Era muito forte. E foi o discurso que nós fizemos, centralizado para os trabalhadores organizados, que nos deu a grata surpresa de ir para o segundo turno das eleições presidenciais. Eu não esqueço nunca, porque era uma coisa inacreditável. Era uma coisa... Eu já tinha me enganado em 82, que eu fui candidato a governador. Porra, cada comício que eu ia, eu tinha certeza que eu ia sair governador do estado. A quantidade de gente, a quantidade de autógrafos. Tinha um livro chamado Lula, discursos e não sei o que lá, sabe?
eu assinava mais livros. Eu falei, porra, se eu tiver a quantidade de votos que eu votei, eu eleito. Mas o pessoal não ia lá para votar em mim, o pessoal ia lá porque o PT era novidade, o pessoal ia lá porque o Lula era novidade, o pessoal ia lá porque era uma coisa nova. Sabe, depois eu só tive 10% de votos, eu fiquei muito frustrado. Nós tivemos um candidato no interior de São Paulo, que era bonito, eu achava lindo, ele andava com uma carroça, um carrinho de mão de pedreiro, com uma caixinha de som em cima, com o microfone fazendo campanha. Eu achava que ele ia ter todos os votos da cidade. Teve 92 votos. Eu lembro dessas coisas para tentar chegar onde eu quero chegar com vocês aqui. Eu lembro que esses momentos difíceis, eles foram permeando a cabeça, todos nós, formando a gente, foi fazendo a gente ter mais coragem, foi fazendo a gente inventar a diversidade, foi fazendo a gente brigar. E todo mundo sabe que nós do PT nascemos aprendendo a negociar, aprendendo a conversar. Nós somos do diálogo. Você pega a direção do PT, do início do PT, era quase que 80% dirigente sindical. Tá certo que era um dos melhores do país, liderado pelo Dulce aqui, que era o presidente da UT, que tinha acabado de fazer uma greve de fome. Eu conheci ele lá no sul de Minas, aonde foi? A cidade do céu, Divinópolis. Hein? Divinópolis. Eu sei que nós, companheiros, chegamos até aqui e entramos nas eleições de 2006, 2010. Aí vocês sabem que nós chegamos em 2014 já capengando e a elite continua a narrativa contra nós. Durante 8 anos de Fernando Henrique Cardoso era uma imprensa quase com um pensamento único favorável. Depois, quase que durante 8 anos meu, era uma imprensa com um pensamento único quase que contrário. Depois, quando veio a Dilma, eu achei que para ela ser de classe média, ser professora universitária, eu achei que a Deus ia tratar ela com mais respeito. Trataram porra nenhuma com respeito, foram agressivos com ela, foram muito educados. E eu jamais perdoarei, tá, aqueles que foram para a abertura da Copa do Mundo falar os palavrões que falaram para uma mulher presidenta da República. Eu posso dizer para vocês que ali não tinha trabalhador, ali não tinha negro, ali não tinha pobre. Porque o pobre, por mais pobre que ele seja, ele aprende com o pai e com a mãe que ele não pode falar determinados palavrões na frente de determinadas pessoas. E aquela gente que estava gritando palavrão fazia. Aquela gente, na verdade, sabe, era uma classe antagônica a tudo aquilo que a gente representava. Aquilo era ódio. Aquilo não era torcida, aquilo não era contestação, aquilo era explosão do ódio contra um partido que cometeu o crime de fazer a maior política de inclusão social que esse país já conheceu. Por que a campanha de 2016, Cristiano? Não sei se vocês sabem. Eu não fui convidado para vir fazer um comício aqui em 2016. Jamais em alguma eleição nesse país, alguma cidade, algum estado deixou de me convidar para ir fazer comício. Jamais. Nem quando eu fui candidato a governador em São Paulo, eu deixei de ser convidado. Em 2016 eu não fui convidado para fazer nenhum comício aqui em Minas Gerais. 2016 eu não fui convidado para fazer nenhum comício em São Paulo. Eu me oferecia, Haddad, vamos fazer comício, Marinho, vamos fazer comício, Grana, vamos fazer comício, para Mauá, para Guarulhos, para Osasco. O único que aceitou fazer um comício foi o companheiro Márcio Posto em Campinas. Ainda porque a minha turma foi lá convocar. O que eu percebi? A gente estava com medo. A gente estava com medo de colocar a cara. A gente estava com medo de enfrentar a diversidade. A gente estava com medo de dizer que ladrão são eles, que canalhas são eles. Nós aceitamos a denúncia. E quase nenhuma cidade nós fizemos comício.
era a campanha invisível. Eu estou dizendo para vocês de coisa que eu vivi na pele, de coisa que eu estava acostumado a ser convidado para fazer 7 convites por dia em várias regiões. E eu me oferecia. E gentilmente o pessoal, não, o povo não quer. Na verdade, não é que o povo não queria, é que eles estavam com medo de fazer comigo e estavam com medo do Lula, porque o Lula estava sendo acusado. Ninguém falava para mim, mas eu não sou bobo, eu sabia que era assim. E sei que foi assim. É por isso, gente, que nós tomamos a decisão de levantar a cabeça. Eu cansei, Gleice, de ver o PT fazer nota. Toda semana tinha uma nota do PT, toda semana. O coitado do Rio Falcão era presidente, acho que ele virou o rei da nota. Porque era acusação. Eles começaram conosco assim, eles levantam a denúncia pela Veja na quinta, depois na sexta, lá no Jornal Nacional, no sábado no Jornal Nacional, no domingo está no Fantástico. Era a semana inteira. Era a semana inteira, a gente já sabia qual era o ritual. Nós chegamos ao cúmulo, Virgílio, que a capa de uma revista, a capa de um jornal, que sempre foi tratado como uma questão estratégica, era guardada no cofre como segredo do Estado. Nenhuma revista sabia a capa da outra, nenhum jornal sabia a capa do outro. O Estadão não sabia o que a Folha ia publicar, a Folha não sabia o que o Globo ia publicar. Eles passaram a fazer a mesma capa. Era a mesma capa. Você sabe quantas horas eu tenho contra mim no Jornal Nacional? Vocês já pararam para pensar que só eu tenho mais de 200 horas contra mim? Sabe quantas Copas do Mundo dá 200 horas de Jornal Nacional? E o Moro tem 200 horas favoráveis ou 300? Porque ele está favorável no Bom Dia Brasil, no Bom Dia, sabe, no Boa Tarde, no sei o quê, sabe, está em tudo. E tudo contra. E eles não conseguiram destruir o PT. E não vão conseguir. Porque a gente resolveu agir. Eu quero dizer para os meus companheiros de PT, já disse ontem no Sem Terra, que eu não precisaria ter ido para a Polícia Federal. Eu poderia ter ido para outro lugar. Eu poderia ter ido para outro país, ou ter ido para outra embaixada. Eu tomei a decisão de ir para a Polícia Federal, de ir para Curitiba, que era a única forma que eu tinha de provar que os que me condenaram são canalhas. Por que eu tinha necessidade de provar isso? É porque caráter e dignidade a gente não compra em shopping. A gente não acha em free shop, a gente não acha em brechó, a gente nasce com o DNA de quem pôs a gente no mundo. A gente acha, por mais que seja pobre, a gente ocupa caráter, a gente adquire caráter em casa, com a educação do pai e da mãe. Então, companheiros e companheiras, eu então tomei uma decisão de que o PT não pode ter mais medo. Se o PT cometeu um erro, a gente vai julgar quem cometeu o erro, como todo mundo pode julgar. Se uma empresa como a Odebrecht cometeu erro, que seja preso o dono da Odebrecht. O que a gente não pode é aceitar a destruição da empresa. Porque a destruição da empresa é a punição de quem não cometeu crime, que é o trabalhador que trabalha e quer trabalhar. Ah, se na Petrobras houve uma denúncia de corrupção, que pague quem praticou a corrupção. Mas por que punir a Petrobras? Por que tentar destruir a empresa mais importante que nós temos no Brasil? A Petrobras não é uma empresa de petróleo. A Petrobras é uma empresa de desenvolvimento. É uma empresa de pesquisa, de ciência, de investimento. Quantos bilhões existem em volta da Petrobras? Uma empresa que foi capaz de achar petróleo a 7.000 metros de profundidade. E não foi por sorte, não. Foi por investimento em pesquisa que nós fizemos no nosso governo. Foi por acreditar na Petrobras. Foi por investir em pesquisa, Rogério. Muito dinheiro. Nós saímos de 3 bilhões por ano para 30 bilhões por ano de investimento na Petrobras. Eu tive a coragem, em 2010, de ir na Bolsa de Valores de São Paulo capitalizar. Eu que achava que era socialista, Rogério, eu fiz a maior capitalização de uma empresa na história da humanidade. Capitalizei a Petrobras e ela se transformou na segunda maior empresa de petróleo do mundo. Por
por isso que nós fizemos, sabe, nós compramos 5 bilhões de barris de petróleo para poder valorizar. Eles agora estão vendendo. As reservas onerosas estão vendendo. Estão tentando destruir. E por que destrói? Porque colocaram na nossa cabeça que nós somos corruptos, colocaram na cabeça que a Petrobras é corrupta, colocaram na cabeça que os partidos... Imagina a loucura de o Collor conseguir passar para a sociedade a ideia que ele não é político, ele tem 28 anos de mandato. Bolsonaro, imagina! 28 anos de mandato, eu não sou político, o Lula só teve um mandato de deputado. E nós não tivemos coragem de enfrentar isso no debate. Nós nos acovardamos. Então, companheiros, é por isso que eu queria encontrar com vocês. Esse partido hoje, não é o PT que precisa de Minas Gerais. É o povo mineiro que precisa do PT. Nós temos que ter a grandeza de dizer para eles do que nós somos capazes de fazer, porque já fizemos. Um candidato nosso, ele tem muita coisa para mostrar. Se ele já governou a cidade, ele tem que mostrar o que ele já fez. Depois ele tem que mostrar o que aconteceu no mandato de Lula e Dilma na presidência. Eu duvido que em algum momento da história do país o Vale do Jequitinhonha tenha recebido a quantidade de projetos de infraestrutura ou de políticas sociais que aconteceu no nosso governo. Nós temos que mostrar isso e depois sim mostrar o que nós vamos fazer. Porque em algum momento a gente tem que entender o que a gente vai fazer. Eu fui na única posse em 1992, a posse da Caicá. Não sei quem estava lá daqui, mas cheguei lá, eu estava de férias, mas a emoção de ter eleito uma neguinha baixinha, sabe, numa cidade como Teófilo Otoni, como Araçuaí, que eu tinha tido acesso de conhecer o alto grau cultural daquela região, que eu tinha tido o prazer de ter conhecido Dom Enzo. Sabe, eu falei, não, sabe uma coisa? Eu não vou na posse, acho que tinha a posse da Marta em São Paulo, a posse da Dizendo, tinha uma coisa grande, ou Patrus aqui, não sei. Eu falei, não, eu vou na Cacá. Arrumei um aviãozinho, um navalho quase caindo aos pedaços para chegar lá em Araçuaí. Ainda chegamos lá, o prefeito tinha saído, tinha levado a chave. E aquela negrinha, miudinha, corajosa, teve a coragem de provar que não depende de tamanho, não depende de origem social, não depende de cor. Depende de competência, e ela tinha competência para governar Araçuaí. Isso é uma coisa, é uma marca que nós temos que ter orgulho. Eu lembro quando eu fui na Elisa, lá em Governador Valadares, um amigo meu disse, Lula, não vá, Governador Valadares. A Elisa tá mal pra cacete, Lula. Ela nem consegue sair na rua, ela vai perder. Não sei se a Elisa lembra que eu fui alugar umas casinhas lá, quase que eu bato no cara do BNDES que fez aquelas casas. A falta de respeito daquele cidadão com o povo. O pessoal se queixa, mas eu estava inaugurando umas casas no Rio de Janeiro e de repente eu notei que o apartamento não tinha uma sacadinha. Eu estava lá com o dono da empresa, com o presidente da Caixa Econômica Federal, com o governador do estado. Eu falei, escuta aqui, vocês não sabem que homem e mulher dentro de casa, às vezes um fuma, o outro não gosta, às vezes o cara solta o pum mais fedido, custa criar a porra da sacadinha do pum, 1 metro quadrado para a pessoa abrir e sair. Falta de respeito. Isso foi de te falando, que é para poder a gente educar. Porque às vezes o cara vai lá financiar uma casa, vai lá,
caras não querem saber. Em Manaus eu fui inaugurar uma casa, tinha um batente mais alto do que isso aqui. O cara subir dentro de casa, e a casa era de um casal cego e 3 filhos cegos. Eu falei, porra, o que vai acontecer com esse cara? Todo dia vai passar o SAMU aqui para levar a família inteira, sabe, para o hospital, porque vão cair. Era quase 1 metro de altura de um batente. Será que não se enxerga? Será que não se tem respeito? E se tem uma coisa que nós tentamos ensinar nesse país, é que o povo trabalhador, o povo pobre, o povo negro tem que ser respeitado, tem que ser tratado. As pessoas não gostam de nós. Nós nos metemos a colocar pobre em universidade. Você se meteu a colocar uma negra secretária da educação. Na lógica deles, era ela para estar limpando o chão da escola, não para ser a secretária da educação. Eu fui colocar a Nilma de reitora da Unilab, ministra da Igualdade Racial. Isso não está habituado no Brasil, não é hábito. Nós é que invertemos. Daí porque a explicação do ranço contra nós. Porque o que eles admitem é a política do proselitismo. Eu dou uma esmola, é bonito, mas eu não dou um salário. Eu vou na missa depositar meu dízimo, mas eu não resisto à carteira profissional doméstica. Porque tudo isso que nós fizemos é fora do padrão universal de um país que teve 300 anos de escravidão. Então, companheiros e companheiras, do que nós do PT temos medo? Se a gente não assumir a responsabilidade de defender essa gente, quem vai defender? Quem é que vai ter coragem de colocar a cara para bater por defender essa gente? É o PT, foi para isso que o PT nasceu. Foi para isso que nós criamos o PT. Às vezes eu às vezes fico puto. Eu dizia para o meu segurança, é engraçado, quando a gente está fazendo campanha, a gente estava à porta do carro, escancarando a mão, escancarando os dentes, papetão, toda hora. Quando a gente ganha, aparece um segurança, compra um carro blindado, fecha a porta, a gente sai do comício e não vê nem a cara do cara que votou na gente. Uma vez eu tive uma experiência de vida, toda vez que eu ia receber as pessoas pobres dentro do palácio, tinha o segurança dentro. Quando eu ia receber os ricos, eles não entravam. Era uma inversão de valores, eu corria risco, era com os ricos, não era com os pobres. Então, companheiros e companheiras, eu tenho defendido a tese de que o PT deve ter candidato em todos os municípios, principalmente onde tem rádio e televisão, o PT tem que ter candidato. Isso não significa que eu seja contra a aliança. O PT, se não tiver gente boa e tiver gente melhor no partido aliado, o PT pode apoiar. Mas é preciso saber quem é que vai dar a contrapartida. Porque esse partido, que está sendo tentado ser destruído há tanto tempo, não tem solidariedade ao PT. Teve a mim, pessoalmente. A mim teve muito. Eu agradeço a todo mundo que teve solidariedade, as pessoas que cantaram, as pessoas que gritaram, as bordadeiras. Mas quem é que foi solidário ao PT? Aí eu quero te dar os parabéns pela carta que você teve coragem de fazer em defesa do Ricardo Coutinho, do PSB, ex-governador do Paraíba, que foi acusado agora. Até prova em contrário, ele é nosso companheiro inocente e nós temos que tentar defendê-lo. Não dá para a gente achar que as denúncias, são verdadeiras sem a gente ir a fundo pesquisar. E aí eu estou respaldado agora num filme chamado Olhos que Condenam. Está anotado aqui, coincidência. Quem assistiu? Acho bastante gente já. Mas é importante assistir esse filme.
Porque vocês vão perceber a semelhança do que aconteceu nesse processo que aconteceu com o 5 crianças foram acusadas, 5 crianças negras foram acusadas de ter cometido um estupro. Como a molecada nem sabia o que era estupro, nem sabia o que tinha acontecido, os policiais colocaram na boca da molecada cada palavra, cada confissão, a promotora bem articulada com a polícia, tudo bem articulado para condenar. A mídia sempre condenou. A história é real. O Trump chegou a pagar matéria paga, sabe, nos jornais de Nova York, condenando a molecada. O Trump pagou matéria paga, anúncio pago para condenar as crianças. Os meninos foram condenados até 14 anos, alguns. Depois prenderam o estuprador. O cara confessou o crime. Mesmo o cara confessando o crime, a promotora não quis aceitar como verdade a denúncia dele. Os policiais não quiseram aceitar. Como agora? Por que eu acho que meu processo é difícil? Porque o Moro, o Dallagnol, os delegados da Polícia Federal que fizeram o inquérito, a Rede Globo de televisão, o DF4, eles mentiram tanto a meu respeito que eles não têm como voltar atrás, não tem uma rota de fuga. Eu não consigo imaginar o William Bonner abrindo o Jornal Nacional, boa noite. Queremos comunicar que nós erramos todo esse tempo contra o presidente Lula. Eles vão tentar confirmar a mentira deles, até aonde puder. O que eles não contam é que eu sou teimoso. Eles não contam é que eu sou teimoso. E defender a minha honra é uma coisa que eu aprendi com a dona Lula. Eu aprendi a vida e ninguém me fará baixar a cabeça. Não vão querer que o Lula recupere seus direitos políticos? Não tem problema. Vai querer que o Lula vai preso outra vez? Não tem problema. Vão ter que me aguentar. Porque a única coisa que eu tenho nesse mundo de patrimônio é a minha honra. E não vou permitir que nenhum canalha nesse país possa manchar tudo aquilo que eu construí. Eu queria pedir para vocês, não tenho medo de ser candidato. Vamos lançar candidato e vamos para a rua dizer o que a gente tem que falar. Vamos dizer o que está acontecendo com esse povo. Vamos defender a nossa honradez. Vamos dizer que quem quebrou esse país não foi a Dilma, não, foi a safadeza deles, que criaram uma mentira para poder fazer o impeachment da Dilma. E tudo isso eles criaram contra nós e nós ficamos quietos. Então, eu converso o seguinte: o PT tem obrigação. O PT tem obrigação. Tem muita gente nesse país que depende de uma palavra do PT. É que muitas vezes a gente ouve as palavras de pessoas que não gostam da gente, ao invés de ouvir das pessoas que gostam da gente. Quando a gente tiver problema do papel da gente, vamos para a rua conversar com o povo. Vamos visitar os bairros mais pobres, vamos na porta de fábrica, na porta do comércio, vamos explicar para as pessoas que estão duvidando da gente. Vamos conversar, vamos dialogar, porque senão, gente, a gente não sai dessa encravacada. E eu queria dizer para vocês o seguinte: não pensem que eu sou radical, não sou radical. Mas tem que ser eu sou um homem de paz. O Lulinha Paz e Amor existe ainda. Agora, eu não posso me comportar como Lulinha Paz e Amor diante de pessoas que utilizaram os títulos de doutor dado pelo Estado brasileiro, bem remunerado, para mentir, para me condenar. Eu perdi 3 eleições do Fernando Henrique Cardoso, eu perdi do Collor, vocês não me viram brigar e nem contestar nenhuma vez. Fui, como o Brizola dizia, fui lambendo minhas feridas e voltei depois. E eles precisam aprender a perder. Querem ganhar de nós, ganhem disputando eleições. Ganhem. Eu não sei quem vai ser candidato em 2022, mas eles têm que saber que nós vamos ter candidato e que nós vamos ganhar as eleições deles. Eles têm que saber. E nós temos que passar isso com convicção.
convicção, quem vai acreditar na gente? Se a gente tiver dúvida do que a gente vai fazer, quem vai acreditar? Nós temos que acreditar, gente. Nós temos que acreditar no nosso projeto. Belo Horizonte nunca foi tão bem governado como no PT. Eu tenho certeza que Contagem nunca foi tão bem governada como no governo do PT. Absoluta. Eu tenho certeza que o governador Valadares nunca foi tão governado como no tempo do PT. A Betim nunca foi tão bem governada como no tempo do PT. Sabe? Precisamos agora governar Juiz de Fora. Por isso que essa mulher aqui é candidata. Era isso. Eu queria que vocês tivessem certeza que a direção que nós elegemos, nós temos que ter responsabilidade com ela. A gente tem que ter responsabilidade com os companheiros, ajudá-los a acertar, ajudar os nossos deputados, os nossos vereadores, os nossos prefeitos. Sabe, é uma briga de todos nós. Pega as pesquisas e veja quem são o público do PT. O público do PT, na verdade, chega até 10 salários mínimos. Assim a gente começa a votar contra a gente. Os que votam na gente são residuais. Por que tanto ódio contra o mais médico? Porque levou o médico aonde o médico brasileiro não queria ir? Quem é médico sabe como é difícil levar um médico para trabalhar numa cidade pequena do interior. O pessoal gosta de ficar em Belo Horizonte, na Avenida Paulista, na Avenida Copacabana, na Avenida Atlântica do Rio de Janeiro, mas ir para o meio do mato. Eu tenho uma coisa que eu vou terminar dizendo o seguinte: o PT e o nosso governo nunca teve coragem de defender o SUS com a força que o SUS merece ser defendido. É uma das coisas mais importantes sobre saúde no planeta Terra. Acontece que tudo que aparece do SUS na televisão são as pessoas que não são atendidas. Você atende 500 pessoas num dia, você não atendeu uma, é aquela que aparece na televisão. Você salva 400 pessoas, morreu duas, é aquelas que saem. Cadê as pessoas que morrem no Alberto Einstein? Cadê as pessoas que morrem no Sírio? Cadê as pessoas que morrem nos grandes hospitais aqui de Belo Horizonte? Não aparece. Vai aparecer nas UPAs, vai aparecer nas UBS e vai aparecer no pronto-socorro. Porque é uma determinação da elite brasileira de ser contra a saúde pública que nós implantamos aqui. Graças a Deus a gente tinha um Jatene que era favorável ao SUS. A gente tem alguns médicos importantes que são favoráveis, e eu disse ao último ministro da Saúde, da Dilma, que a melhor propaganda que ele poderia fazer da saúde era explicar para o povo o que é o SUS. Quem o SUS atende? Quem que precisa do SUS? O que o SUS faz nesse país? Nós não sabemos que 99% dos implantes nesse brasileiro é financiado pelo SUS. Nós não sabemos que poucos países do mundo dão a quantidade de remédio de graça que a gente distribui no SUS. Até preservativo no carnaval. Tá? De graça. O cara quer fazer as coisas de graça. Tá? E tem que ser assim mesmo. E agora também a mulher tem. Isso é progresso. Gente, ó, vou terminar dizendo para vocês, vocês têm que apoiar essa galega e a nova direção nacional. Então é o seguinte, queridos companheiros e queridas companheiras, o PT está sendo chamado. O PT está sendo chamado a defender esse país, a recuperar a honradez desse povo, a voltar a fazer política de inclusão social, a cuidar das pessoas, sabe, com um pouco mais de alma e coração. E isso nós sabemos fazer. Nós erramos e todo mundo erra, mas nós temos que consertar. Pimentel, você sabe quem são teus amigos hoje em Minas Gerais? Somos nós. Muita gente estava se bajulando e dizendo, não, você é legal, mas o PT não é. Você é legal, mas o PT não é. Hoje você não é mais legal. Legal, as que não eram legais. Você que é o pessoal. A mesma coisa comigo. Quando as pessoas falam, Lula, você é bom.
É uma pena que o PT é diferente. Ah, se o PT fosse igual a você, eu não tenho. Sabe? E eu dizia sempre, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Eu sei quem são meus amigos de sempre e quem são os amigos eventuais. E sabe quem sobrou na minha vida quando eu estava preso? Vocês. Se tiver que ter disputa em algum município, que tenha da forma mais civilizada. A gente não pode fazer uma disputa tentando destruir o companheiro que está disputando com a gente. Dispute da forma mais civilizada, afira a votação e quem ganhou a gente apoia na hora seguinte. Porque o PT também tem muita briga interna. E as pessoas que brigam internamente depois não respondem para o partido. É uma briga dele pessoal. Ah, eu não gosto do Cristiano, vou brigar, vou xingar ele e falar mal dele. Com que direito a gente tem que deixar esse companheiro ficar falando mal dele porque ele tem vontade própria de falar mal? Então nós também precisamos saber que democracia tem regras. E a regra é respeitar o direito de todos a ficar em igualdade de condições. E a partir daí, o jogo começa. Portanto, Pimentel, querido companheiro, levanta a cabeça, estufa o peso. Não permita que os seus avós te condenem por omissão. No meu caso, eles sabem que eles podem me condenar 50 vezes. Eu vou continuar desafiando eles. Além do que, o povo está precisando de cultura, o povo está precisando de comida, o povo está precisando de emprego, o povo está precisando de educação, o povo está precisando de ciência e tecnologia, o povo está precisando de esporte, o povo está precisando de alegria e de satisfação de viver. E é isso que o PT sabe fazer. Um beijo, gente!